Fala, bikers e amantes do esporte! Estamos aqui para mais um Bikecast e já quero convidar você a seguir o Bikecast aí no YouTube e também curtir esse episódio que vai ser topíssimo. E hoje o nosso convidado é um atleta e treinador de ciclismo de mountain bike e de road também. Hoje nosso convidado é o Matheus Miller. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade aí de estar participando e trazendo um pouco da nossa experiência de vida aí como atleta e treinador também. Com certeza vai trazer, vai agregar muito. Imagina, já 16 anos no mundo da bike. Sofrido. Quase nasceu numa bicicleta. Olha, não é fácil, não é fácil. Gosto muito desde muito novo, né? Então me vi nesse esporte já desde muito cedo. Ah, que bom. E como que você começou na bike? Você já começou muito na adolescência, né? Sim, eu tive uma grande passagem, né, no BMX. Eu vim do BMX, então desde muito molequinho eu já via a garotada lá da vila onde eu morava em Limeira, né? Andando de BMX, me trouxe algo legal isso e eu comecei a praticar também. Gostei sempre dessa parte mais radical, né, do BMX, que era a parte de rampa, manobra, e me pratiquei assim muito tempo. E depois de um tempo, com 13 anos de idade mais ou menos, eu comecei a trabalhar numa oficina de bicicleta perto de casa. Foi minha única profissão até hoje, a mecânica de bicicleta. Então eu tenho uma passagem assim muito grande, né, envolvendo a bicicleta na minha vida. Legal. E nesse meio tempo, trabalhando como mecânico, eu comecei a trabalhar em lojas melhores, né? Uhum. E nessas lojas melhores eu tive o primeiro contato com a mountain bike, né? Um esporte um pouco mais diferente, assim, da BMX. Eu sempre gostei de ir pra trilha, mesmo de BMX eu já gostava, né? De ir um pouco mais longe, pedalar um pouco mais, né? Então, quando eu comecei no mountain bike, eu me encontrei mais ainda, porque eu vi que realmente aquilo era o que eu gostava, né? Montar ali, acelerar, sentir aquele vento no rosto e depender de você mesmo, né? Para ir até onde você queria ali. E gostei muito disso. Eu trabalhava com um rapaz lá na loja de Limeira, ele já participava de outras competições. Tive a oportunidade de estar participando da minha primeira prova em Pirassununga. E gostei muito, assim, não foi o melhor resultado, né, porque... É uma construção, né? Com certeza, primeira competição, né, a gente vai pra conhecer o ambiente, né, trazer experiência e gostei muito e de lá pra cá não parei mais. E eu até acho que assim, diante já tantas provas que você já largou, mas eu acho que eu vejo por mim, sim, também, Sim. tantas provas que a gente já largou, mas sempre tem um ajuste a fazer. Sim. Sempre você vai ajustando alguma coisa, sempre vai descobrindo alguma coisa nova, que vai mudando muitas coisas. E diante, sim, vamos dizer, você participa das 3 modalidades, né? Você participa do mountain bike, já participou do BMX, já participou também da parte, vamos dizer, de prova de speed. Sim. O que você vê de diferença nos 3? Olha, o BMX, ele, infelizmente, ele não é tão difundido no nosso meio cultural, né? É muito pouco. A gente tem bastante, assim, voltado pro bicicross, mas não pro BMX dirt, que era o que eu fazia, que era rampas de terra, as manobras. Então, na parte cultural, eu acho que ele é bem fraco ainda de divulgação, né? Entretenimento mesmo. Já a parte do road é um público um pouco mais diferente da parte do mountain bike, né? Do competição. Porque o road, ele é um pouco mais elitizado, né? Que a gente fala nessa parte de prática. Então acaba sendo um pouco mais exigente na parte de custo, deslocamento até as provas. Não tem, assim, uma grande quantidade de provas no ano. Então é um pouco diferente do mountain bike, que acredito que o mountain bike, cada domingo, se você quiser competir, você acha uma corrida, o acesso é muito mais fácil. Culturalmente ele cresceu muito mais, né, falando. Muito mais pessoas aderem ao mountain bike do que até ao road, né? Porque
queira ou não, a prática do road acaba sendo um pouco mais perigosa por estar nas rodovias, né? Hoje em dia é um pouco mais complicado até para estar se praticando. O mountain bike é mais inclusivo, eu acho, né? Porque, por exemplo, se você quiser andar na estrada de Chanceano, se você quiser andar no asfalto com a mountain bike, você também consegue usar. Mas eu acho ainda a mountain bike, em questão de gasto, pior, né? Olha, como mecânico... é a que mais gasta, principalmente as full, né? Principalmente, porque é uma bicicleta que está num terreno variado, né? Como a gente está falando. Tem uma exigência maior do material, então acaba tendo um desgaste excessivo, né? E isso acaba sendo um custo maior para quem está praticando mesmo, não tem jeito. Para nós que tá aí em cima todo dia, sabe o quanto custa, né, manter ali uma mountain bike em ordem sempre, né? Custa mesmo, e por isso que a gente tem os dois, né? Quem tem, às vezes, a possibilidade de ter tanto a mountain bike quanto a road, é muito melhor, porque, vamos dizer, eu vou falar pela minha Speed, eu poucas vezes fiz manutenção nela. Exatamente. Poucas vezes. E já a mountain bike é quase todo mês, se for pelo certo, principalmente com esse clima que tava de chuva, praticamente todo mês tinha que estar levando, né? Fazer uma revisão. Com certeza. E a própria questão do equipamento de competição já é um pouco mais exigente nessa parte de cuidados, né? Porque, queira ou não, você tem uma suspensão ali mais preparada, né? O próprio quadro em si tem ali a linkagem de uma bicicleta full, né? Então a própria fabricante, né, pede para você ter uma manutenção periódica mais frequente para você conseguir manter o material em ordem também, né? Então a própria bicicleta em si, né, de competição, ela já exige mais cuidados, né? Sim. E aí, vamos dizer que meio tempo desse, você trabalhou um bom tempo como mecânico, né, que você acabou de falar, mas hoje você está na parte de treinador também, né? Que momento que você falou assim, não quero seguir carreira de mecânico, quero seguir a carreira de você treinador, ou, por exemplo, você não passou na tua cabeça, não, vou investir em ser um atleta profissional para viver só disso? No meu caso, a mecânica assim, sempre me sustentou. Até hoje eu trabalho com essa área de mecânica, bem menos hoje, mas ainda exerço alguns trabalhos, né, em casa. E tive assim, oportunidades dentro do esporte. Quando eu comecei em 2013, ali, 2010, 2013, um pouco mais a fundo, né, na parte de competições. Só que eu sempre gostei de trabalhar. Sinceramente, assim, como atleta, eu não me via praticando profissionalmente, porque o Brasil em si, né, a cultura que a gente está inserida, infelizmente, para você ser um atleta profissional aqui hoje, é muito difícil, Hoje a gente vê, assim, teve uma grande ascensão profissionalmente, mas ainda são poucos os que conseguem realmente se desenvolver dentro dessa área de atleta, né? Atleta que eu falo de verdade, né? Aquele cara que é alto rendimento mesmo, né? Que respira aquilo que ele faz, ele acorda realmente só para aquilo, né? E isso hoje no Brasil é quase inviável uma pessoa conseguir desenvolver isso, né? Porque o custo, como a gente está falando só das bicicletas, já envolve um grande desgaste. Então você pega uma pessoa que precisa cuidar de todas as outras áreas, né? Porque um atleta, ele é multidisciplinar, ele não depende só do treinamento, ele vai depender de um médico, de um fisioterapeuta, ele vai depender de muitas outras coisas, e isso gera um custo muito alto também. Então, para você ser profissional hoje é complicado. Então, eu sempre optei por essa área de trabalho mesmo e levava o esporte como um hobby. Trabalhando na mecânica, graças a Deus eu consegui me formar em educação física, já estou formado há mais ou menos 6 anos, fiz algumas profissionalizações, né, voltada para a área de treinamento, especificamente na parte de fisiologia, que eu gosto muito, é a área assim, que eu mais me interesso e vejo que traz inúmeros resultados para o treinamento, né? Então foi mais ou menos esse o caminho que
a mecânica em si, né, me proporcionou trabalhando, né, buscando ali mais conhecimento fora. E eu sempre gostei porque acaba englobando tudo, né? A mecânica em si era legal porque eu estava no meio da galera, conhecia muita gente, conheci muita coisa sobre o próprio equipamento. Então, assim, o refinamento de você montar na bicicleta, identificar um barulho, como atleta isso também conta muito. E trouxe, assim, inúmeros conhecimentos, né? Então, pude me formar, construir uma profissão em cima da mecânica. Então, gostava muito, gosto muito, vejo assim que a mecânica não foi nenhuma coisa que eu escolhi, né? Eu já vim meio escolhido para ela. E eu gosto muito de mexer com bike, é coisa de moleque, né? A gente brinca, né? Comecei com as colheres lá de casa, desmontando um pneu. Aí surgiu a oportunidade de estar trabalhando numa oficina pequena, fui me desenvolvendo ao longo do tempo. Trabalhei em lojas especializadas, fiz formações importantes dentro da mecânica, então hoje eu sou assim um mecânico completo. Tenho formações tanto de parte de grupos eletrônicos, suspensões, bem completa mesmo. E nesse meio tempo sempre tive a curiosidade, né, dessa parte da competição também. Então competindo, isso me despertou também outras coisas, né, de compreender como o corpo funcionava, o que era bom em cada período. Foi unindo, né, todo esse conhecimento e me formei. Aí eu consegui compreender melhor ainda ali o que eu tinha de dúvida ali sobre os treinos. E é um aprendizado aplicado, né? Porque, vamos dizer, você foi lá, aprendeu, se aplica em você. Sim. E aí, você tendo a prática ali, é muito mais fácil você ter um conhecimento, né? E visando tudo isso, essa parte, né, que hoje do treinamento, você nasceu e se criou lá em Limeira. Sim. E faz alguns meses que você se mudou para Águas da Prata, que é aqui do lado de Poços de Caldas. 5 meses? 5 meses. Foi por causa disso por causa dessa parte de treinamento que você decidiu vir morar para Águas da Prata? Ou teve algum outro motivo? O que te chamou assim, vou morar em Águas da Prata? E por que Águas da Prata também, né? Primeiramente, assim, o primeiro contato que eu tive com a cidade lá de Águas da Prata foi com o Caminho da Fé, né? Acredito que a maioria das pessoas tem esse primeiro contato ali através desse caminho, né? Uma rota de peregrinação até a Aparecida do Norte. Então, sempre ouvia falar muito, né? Todo mundo comentando sobre esse lugar e a curiosidade de o atleta sempre vem, né? Vim para cá algumas vezes para estar conhecendo a região, né? Praticando ali o mountain bike. E isso me despertou algo muito profundo. Eu sempre tive a vontade de morar em um lugar mais pacato, né? Mais tranquilo e rodeado pelas montanhas, né? Eu acho que isso era um sonho que eu tinha de moleque já. E conhecendo a cidade ali, isso me despertou algo muito profundo e busquei isso como um estilo de vida. Trabalhei muito, né, para realmente conseguir chegar nesse momento de me deslocar da cidade que eu vivia, dos meus trabalhos, tudo, né, porque quer ou não eu tinha uma base muito estável, né, em Limeira, tinha um bom trabalho, a minha formação foi lá, tinha muitas pessoas que eu trabalhava em união lá em Limeira, então para mim abandonar família também, tudo, né? Tudo, era a minha base realmente estar lá, né. Então foi meio complicado, mas era um sonho de vida que eu sempre busquei, né? E graças a Deus hoje eu consegui realizar esse sonho, porque me formei, né? Meu trabalho hoje é mais aberto, então eu consigo ter esse deslocamento sem prejudicar a minha área financeira, né? Pelo contrário, eu acredito que Águas da Prata é uma região que ainda tem muito a crescer nessa parte de esporte. E isso traz inúmeros benefícios para o que eu trabalho, né? E vejo que a região é muito forte, tem muito ainda, como eu falei, a crescer. A cultura do lugar respira bicicleta. Para quem já passou por ali sabe que é muito forte, né? A própria prefeitura, tanto de São João da Boa Vista, que seria uma cidade vizinha, Poços de Caldas, e a própria prefeitura de Águas da Prata tem assim uma linkagem muito forte com o turismo
ao ar livre, né? E pro que a gente pratica, eu acho que é tudo, né? Você buscar um lugar que realmente fortaleça ali o que você busca como ideal de vida, né? Você acha que essa mudança impactou para melhor a sua performance como atleta? Com certeza é um lugar que Por causa da favorece... altitude, que você sempre... ali tá quanto de altitude? Ali uns 800, 900 de altitude. E lá Limeira dá quanto? Nossa, 600. Não. Quase nada de subida. Era assim, para mim fazer um treino realmente de qualidade em Limeira era bem difícil. Às vezes se deslocava 50, 60 quilômetros para subir uma serra de 4 quilômetros, que seria o que a gente teria de melhor ali na região. Aqui não, né? Aqui você sai subindo, não tem opção. Casa é tempo ruim o tempo todo. Ali é o tempo todo subindo, a não ser que vá para São João, que aí não pega muito subida, né? Sim, é um pouco mais tranquilo, mas ainda também é um pouco... Mas você sentiu bastante essa questão da altitude? Para melhor. Para a respiração? Sim, parte da respiração? sim. Eu vejo que principalmente aqui pro lado de Poços de Caldas, você já sente um pouco mais. No começo eu até me senti um pouco estranho, não sabia se era realmente o efeito dessa questão da altitude, mas hoje eu vejo que eu me beneficio muito mais nas horas das competições. Então realmente o corpo lutou um pouco no começo, mas hoje ele se adaptou e eu ganho com isso, né? Pro nosso esporte faz muita diferença, sim. Igual no meu caso, eu quando vim morar pra cá eu senti isso, eu pensei que era coisa da minha cabeça, por isso que eu falei, eu vou perguntar pra ver se era só eu. Não. Porque lá a minha cidade também era 800 de altitude e aqui é 1.300, então no começo eu sofri bastante, só que é isso que você falou. Aí quando eu vou pra lá, me sinto assim, tipo uma máquina. Exato. A recuperação até muscular é muito mais rápido. Não sei se você percebe, se você percebe isso, se você pedala lá em Limeira hoje em dia. Depois que eu mudei pra cá, né, eu fui poucas vezes pra lá, mas as próprias competições, né, que a gente participa, não são todas que são nessas regiões de montanha, então... queira ou não, você sente que realmente o corpo está muito mais adaptado a isso, né? E traz um certo benefício, né, para o próprio desempenho que a gente busca. Até a gente estava falando sobre o treinamento muscular inspiratório, né? Sim. Que seria isso aqui, para quem não sabe, esse é um aparelho, Power Brief. Isso. E você acha que isso aqui te ajudou? Olha, sinceramente sim. Meu final de formação, né, foi em cima do aparelho. Eu fiz um trabalho de finalização de curso. TCC, né? Isso, meu TCC foi voltado o quanto a musculatura inspiratória tinha de impacto para o exercício, né? O quanto você preparar essa musculatura teria de benefício para o esporte, né? E todos os testes, né, que a gente fez em campo, todos os trabalhos de conclusão que eu busquei, né, como conhecimento para estar fazendo o meu próprio trabalho ali, indicavam que realmente você ter a musculatura do diafragma, todos os músculos acessórios da respiração mais preparados, né, com mais resistência, traziam grandes benefícios. E na bike, se a gente parar a olhar todo o contexto, né, de trabalho ali que a gente tem, a musculatura inspiratória, respiratória se faz muito necessária, né, porque é uma troca de ventilação a todo momento, principalmente em altas intensidades que você busca uma demanda muito maior, né, e o próprio treinamento em si é uma adaptação respiratória, né? Se você pegar ali da hora que você sai até a hora que você chega, você não tem uma respiração normal, né? Igual uma pessoa que tá parada ali, né? Então, quanto mais trabalho, quanto mais resistência você tem nessa musculatura através desse aparelho, você consegue trazer um benefício. Eu até brinco com os meus alunos, é um doping natural. Então, o legal do aparelho é que você consegue treinar sem machucar outras partes do corpo, né, do físico. Ele é um treinamento que não gera um distúrbio fisiológico
ao ponto de te gerar um desgaste, né? De te deixar debilitado para uma outra sessão. Pelo contrário, ele traz benefícios, ajuda a recuperação, porque você melhora toda a sua parte de oxigenação muscular, né? Com o aparelho. Então, ele trabalha muito a parte do metaborreflexo. A parte do metaborreflexo é quando você está em uma alta demanda de fluxo ali de energia. A maior parte do seu sangue está concentrada na sua perna, porque você está pedalando ali rápido. E quando você começa a hiperventilar, a demanda do sangue que está na sua perna é ir voltar para a sua musculatura inspiratória. Então, quanto mais preparada essa musculatura tiver, menos você precisa ter essa tirada de sangue da perna e subir para a sua musculatura. Porque a única maneira de você ali resistir no exercício seria você baixando a intensidade, né? Para o seu corpo chegar numa fase mais estável. Mas quanto mais preparada a resistência, essa parte de musculatura, você demora mais a entrar nessa parte do metaborreflexo. E isso reflete positivamente para nós ter um ganho assim de desempenho também. Você acha que ajuda também na parte da frequência cardíaca? Para baixar, controlar, não? Na verdade, o que eu vejo é que a consciência respiratória, sim. A gente tem outras práticas, né, que como yoga, que sempre usa, né, a respiração profunda. E essa respiração profunda traz uma consciência física ali para nós, né? Então, até a gente até brinca, né? Vai tomar uma decisão, respira fundo. Aí você consegue raciocinar melhor, né? Então, a nossa parte de respiração está muito ligada a isso, né? Você trazer essa consciência, né? De respirar adequadamente ali no momento e conseguir passar por aquilo. Então, quanto mais preparada essa musculatura, quanto melhor a troca gasosa você tiver, mais você se beneficia no exercício e assim reflete positivamente na frequência cardíaca também. Não é que ela vai trazer assim um impacto direto na frequência, mas como um todo, né, a respiração em si bem trabalhada, bem distribuída, ela consegue te beneficiar realmente. O que seria a respiração correta? A respiração correta que a gente busca, né, realmente dentro do esporte seria uma respiração diafragmática, que é uma respiração mais abdominal e não aquela respiração mais rasa. Uma respiração cachorrinho, né, que a gente fala. Porque quando você trabalha mais essa respiração profunda, você tende a expandir melhor os pulmões, né? Você traz a musculatura num ponto melhor de trabalho. Quem acompanha o ciclismo profissional deve ter visto já os atletas com aquela barriguinha, né, dilatada, mas aquilo não é barriga, na verdade é que o cara tem o diafragma, né, a parte da região do diafragma ali mais dilatada para ele conseguir expandir mais essa musculatura e conseguir ter essa troca de ventilação melhor. Então, se faz muito importante ter essa preparação musculatória, né, dessa parte muscular inspiratória, porque ela engloba muitos outros músculos, né? Não só a parte do diafragma, mas intercostais, serrátil, aqui na parte do nosso pescoço também tem muitas musculaturas que depende, né? Quando você precisa realmente, então o aparelho em si seria um halter para esse tipo de musculatura, né? Interessante. E a respiração pela boca é inviável, né? Na verdade, quando a gente está em altas intensidades, você vai buscar tudo, né? Você busca tanto nasal quanto na boca, então depende muito do contexto que a gente estiver trabalhando ali no momento, né? Mas o ideal é mais nasal, você procurar manter a boca fechada e tentar buscar essa respiração mais profunda, trabalhando mais a parte do diafragma mesmo, é uma respiração mais abdominal, né? E evitar aquela respiração muito rasa, né? Superficial. Estudos hoje comprovam que a maioria das pessoas, né, seres humanos, usam muito pouco da sua troca respiratória.
E essa troca respiratória reflete muito na parte do VO2, e o VO2 está muito ligado com a longevidade de vida. Então você ter um VO2 mais alto, ele já impacta realmente até na quantidade de vida ali que você tem, né? É ideal, assim, quanto mais respiração, né? Quanto mais você conseguir trabalhar essa parte respiratória, isso impacta no seu VO2 e isso traz uma melhora para a questão de vida mesmo. Até você faz o teste de VO2 também, né? Que é o teste de VO2 é aquele que põe a máscara aqui. Isso. E é colocado uma intensidade e você tem que ir até o limite, né? Isso. É isso? Isso. O teste de VO2, ele é um teste... a gente vai estar utilizando a máscara, né? E ele é um teste fisiológico. O legal do teste é que você consegue trazer assim, parâmetros fisiológicos individual de cada pessoa. Quando a gente vai começar a prescrever o treinamento para um indivíduo, né, a gente busca essa parte individualidade biológica de cada ser. Então, cada pessoa tem um batimento, cada pessoa tem uma frequência ali, a parte do VO2 de cada um é diferente um do outro. Então, esse teste de VO2, que seria um teste incremental junto com a máscara, é para a gente ter a compreensão ali do que a parte fisiológica de cada um tem a entregar durante o exercício. Então, a gente vai delimitar, né, os limiares de trabalho através desse teste, que os limiares eles vão servir para o quê? Para a gente determinar aonde seu corpo está tendo um trabalho severo e aonde ele está tendo um trabalho ali que ele consegue sustentar por mais tempo. O limiar alto, ele define aonde o seu corpo começa a usar mais a parte do glicogênio muscular, e a parte baixa, que seria a parte mais aeróbia, onde seu corpo tem uma contribuição maior de lipídio, oxigênio. Não que ele não utilize o glicogênio, que seria a parte de carboidrato, né? Mas, assim, onde se torna severo, que seria o limiar alto, é onde ele entra 100% na quebra da energia muscular. E essa quebra, ela se faz muito importante na prescrição dos treinos. Por quê? O treinamento em si, a gente não deve olhar como um ganho, mas sim como uma perca. Sempre como perca, porque quando você está treinando, você está machucando o seu corpo, né? E não ganhando. Você vai ganhar quando você descansar, recuperar, isso é um ganho. Então a gente aplica o teste, né, de VO2, conhece os limiares da pessoa, aonde ela está tendo essa quebra energética, né? E traz esse conhecimento para ela estar utilizando ali durante os treinos. Eu, Matheus, quando vou prescrever os treinos, eu penso fisiologicamente o que cada treino está impactando naquela pessoa. Eu quero um treino para perca de gordura. O limiar para queima de gordura está mais baixo, então a gente vai delimitar para aquela pessoa, através da avaliação que ela fez, a quantidade ideal de intensidade, de horas para ela passar para estar realmente atingindo aquele objetivo. Eu sou um atleta de performance, eu quero ganhar ali capacidade de VO2, ganhar resistência ao lactato. Aí a gente olha esse limiar alto, que seria a parte do glicogênio, que seria a parte dos carboidratos, né? Que é um estoque curto, olhando assim fisiologicamente, e dá o trabalho exato aonde a pessoa tem essa quebra de intensidade. Então hoje, avaliando, eu vejo que a parte de gordura a gente tem ali 40 mil de estoque, e de glicogênio a gente tem 2.000. Então a gente tem essa compreensão de quebra energética durante o treinamento, se faz muito necessário para realmente conseguir fazer uma prescrição adequada, buscando os objetivos fisiológicos para uma melhora positiva ali para a pessoa, independente do objetivo de cada um, né? Esses parâmetros você consegue ter tudo pelos testes que você faz do VO2? Isso. Você faz em todos os seus alunos da assessoria? Infelizmente, nem todos conseguem fazer. A gente consegue delimitar alguns limiares através de testes em campo, usando frequência cardíaca, potência, que hoje é um dado mais preciso.
Mas, assim, o ideal seria todo mundo ter essa avaliação, independente se a pessoa vai competir ou não, você ter esse padrão fisiológico, biológico de cada um seria bacana, né? Porque você conheceria ali como o seu corpo realmente trabalha, quais necessidades a gente precisa encaixar durante o treinamento. Às vezes você está muito bem aerobiamente, mas anaerobiamente, que seria a parte alta do exercício, você não tem tanto trabalho. Então, durante a avaliação, a gente procura olhar todos esses fatores, né, que englobam ali a parte da prescrição, né? E isso se faz necessário para cada um. Pensando sempre na questão de evolução dentro da bike, os treinos específicos são extremamente importantes, né? Como que você faz a base de montar, por exemplo, se vamos dizer, 3 dias faço treino mais tranquilo, que é zona Z2, e 2 treinos específicos. Como que geralmente você costuma fazer? Ou o que você acha que é o ideal a ser feito? Hoje a gente segue uma linha de trabalho, né? Que seria uma linha de trabalho polarizada, que a gente fala. Essa linha de trabalho, ela consiste em 80% em baixa intensidade e os outros 20% em alta intensidade. Então, de 100% a gente divide, né, esse trabalho durante a semana entre baixa e alta intensidade. 80% em baixa intensidade, porque a bicicleta em si, ela gira muito em torno da base aeróbia, que seria a parte baixa do exercício. Hoje a gente pensa muito como uma base de uma casa, né? Quando você vai fazer uma construção, quanto melhor ali a fundação da casa, melhor depois ela se sustenta na parte alta. A gente traz muito esse conceito de pirâmide, né, para o treinamento. Então, quanto mais fortalecida a sua base, a tendência da sua resistência, da sua capacidade na parte alta, depois é melhor. Então, a gente mantém mais treinos em baixa intensidade hoje para conseguir realmente manter o corpo fortalecido, né, bem resistente. E esse outros 20% de alta intensidade, claro, porque tem as exigências de prova, as melhorias em VO2 acontecem assim, a maior parte em alta intensidade. Então seriam treinos mais específicos, né, com alguns trabalhos ali justos dentro de uma faixa de intensidade mais alta. Então a maior parte em baixa e esses outros 20% ali distribuídos durante a semana mesmo. Nossa, bem legal. O meu Z2 eu nunca consigo fazer. A gente começa errado, na verdade, né? Porque quando a gente começa a pedalar sem você ter o conhecimento, você começa pensando assim, força, 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 força. E aí você acaba começando errado, né? Eu, para mim conseguir fazer Z2, eu tenho que ir sozinha. É complicado porque para quem tá fazendo o treino ali, executando, na verdade, né, o treino, sempre vai achar que mais é mais, mas na bicicleta mais é menos. E isso traz um outro conceito do treinamento que a gente usa muito, que seria o conceito da supercompensação. A supercompensação, ela nada mais é do que você está num ponto zero. Aí você foi e treinou, seu corpo ele não vai para o mais, ele vai para o negativo. Então você está lá no zero, você treinou, você foi para menos 15. Então a supercompensação ela vai acontecer quando você der o descanso necessário, quando você conseguir, né, reestabelecer toda a sua estrutura. E quando você consegue fazer essa supercompensação do exercício que você fez de desgaste, ele não vai voltar para o zero, ele vai passar para mais 15, por exemplo. Então você supercompensou o estímulo. E essa supercompensação, ela tem que sempre ser trabalhada positivamente. Então a gente gera distúrbio, recupera, gera distúrbio, recupera. Então o trabalho ele é variado, né? Para a gente não ficar também só batendo no corpo e entrar numa maré de negativo. Existe 2 tipos de overtreino, o overtreino funcional e o overtreino não funcional. O funcional é quando a gente quer levar o corpo ao desgaste, mas depois recuperar daquilo. E o não funcional é quando a pessoa
simplesmente sai para treinar forte todo dia, faz força todo dia ela quer bater um tempo, todo dia ela quer melhorar uma potência. E isso acaba sendo não funcional, porque o corpo entra numa maré de tanto desgaste que para ela se recuperar daquilo é muito difícil. E isso pode levar a um distúrbio muito profundo, que seria um overtreino. Tem pessoas que precisam ficar meses parado ou então rodando muito leve para não acabar comprometendo mais ainda a questão funcional do organismo mesmo. E pensando assim que a maioria das pessoas, vamos dizer assim, hoje que a gente conhece, são atletas elite, né? Então, são atletas que buscam ali ter boas colocações em provas, porém tem a vida de trabalho, né? Eu vejo ali, tipo, por exemplo, o meu caso, levanto 6 horas da manhã, vou, pedalo ali, faço minhas 2, 3 horas de treino, eu chego em casa, almoço e trabalho 8 horas em pé. Chego em casa 8 horas da noite, janto, pelo menos eu durmo super bem, ótimo. Graças a Deus. Isso ajuda. Isso é o meu primordial, é dormir bem. Mas assim, é esse ciclo todos os dias. Então, como que faz para o corpo dar conta disso tudo? Porque se é no descanso que recupera, como é que faz? Olha, como treinador, primeiramente eu busco compreender a pessoa como um ser humano, né? A gente tem que ter uma grande leveza ali na hora de prescrever os treinos. Não adianta eu buscar na literatura o treinamento do Pogacar e querer aplicar para uma pessoa que não tem tempo para ser um Pogacar, né? Porque realmente é difícil, né, a gente adequar um treinamento que seja positivo para a pessoa ganhar rendimento, recuperar, ter vida, né? Porque, queira ou não, é família, trabalho e muitas outras obrigações que a gente tem durante o dia. Então tem que ter uma certa leveza e um bom conhecimento do seu aluno, né? Para que realmente você consiga encaixar essa periodização ao estilo de vida dele. Hoje a minha maneira de trabalho é sempre semanal, para mim realmente compreender o que aquela pessoa vai ter de compromisso, primeiramente fora da bicicleta, e depois encaixar aquele compromisso com o treinamento que ela executa. Então hoje assim, eu vejo que a planificação ela não vem só para dar rendimento, mas sim para trazer um estilo de vida justo para a pessoa praticar com saúde, benefício, né, bem-estar primeiramente. Então você buscar um treinamento especializado, ele não vai ser só para você render, mas sim para você adequar a sua vida, né? Conseguir ter qualidade de vida e ainda continuar rendendo. Então o rendimento acaba sendo um a mais aí, por estar bem tudo alinhado, né? Nossa, eu depois que eu comecei a treinar assim, com planilha, você não vive sem mais. Porque você se organiza, né? Exato. Você, tipo, coloca na tua agenda ali e é aquilo, e você sabe o que você vai fazer. Por exemplo, hoje meu treino é 2 horas em tal jeito. Sim. E eu sei que tem alguém que vai estar olhando por isso, que entende, né? Por exemplo, vai estar analisando, os números tá assim, teu nível tá assim. E essa é a parte importante dos treinamentos que eu percebo, pelo menos, né? E pensando assim na parte de provas hoje, o que você vê como uma preparação, por exemplo, assim, para os teus alunos? Vai ter a prova da OZ aqui em Poços, certo, né? Como que seria uma preparação para uma prova dessa? Olha, essa prova da UOS é um caso à parte. Vou ser bem sincero para você. Não só pela questão da distância, mas pela questão assim, da altimetria, por ser um stage race, né, que é uma prova de mais de um dia. Então é uma preparação assim, muito diferente do que a gente está habituado a fazer. Porque realmente vai ter uma grande demanda de resistência muscular, porque é muita subida, lugares com dificuldades, né, que não é um lugar que você acessa fácil, vai pedalar fácil, né, então a todo momento você vai estar sendo colocado ali em um certo nível de desgaste. Então uma dica seria treinar muitas horas de resistência mesmo, né, trabalhar essa parte de esforço com períodos mais
prolongados, não esforços curtos, né? Tiros curtos que a galera tá mais acostumado a fazer. Porque realmente é uma preparação muito diferente das habituais que a gente faz para provas de 1h30, 2 horas, que é totalmente explosão pura, né? Então, tá sendo bacana, tô me preparando para essa prova. Vou dizer para você que está sendo bem exigente nessa parte de preparação. Eu acho que é uma das preparações assim, mais diferentes que eu já fiz. Você já chegou a fazer tipo o Brasil Ride de 3 dias? Sim, tive algumas passagens nos Brasil Ride de 3 dias de Botucatu. Fiz 2 vezes o Brasil Ride da Bahia. Foi uma das provas assim, que mais me marcaram mesmo como atleta. Porque realmente são vários dias pedalando, né? Exigindo ali do corpo. Então... traz um certo desconforto você pensar, né? Realmente é uma preparação muito diferente do que a gente vem habituado. Tem que buscar realmente assim um pouco fora da caixa do normal, né? Porque é uma prova para ser exigente, né? É uma prova para buscar assim o limite do atleta mesmo, independente se ele vai para ganhar ou se ele vai para completar. A ideia deles, assim, até onde eu entendi, é a superação, né? Exato. Você vir fazer, se superar, que nem eles têm a outra prova que acontece lá na Canastra. Perfeito. Tem muita gente que às vezes acaba desistindo, volta no outro ano para fazer, porque às vezes é muito mais por um desafio pessoal do que talvez ali por pódio ou algo parecido. Ontem a gente até fez um pouco do reconhecimento da prova, realmente vai ser... Quando você acha que acaba de subir, só mais um pouco. Não, vai duro. ser bem duro. E o problema é que eu vejo assim, tipo, se fosse subidas em terra batida... Fácil. Mais tranquilo. Sim. Mas aí você tem muita tomada de decisão em trilhas, porque é subida de trilha, descida, muito técnicas. Então, que nem ontem eu falei pro Isaac, falei, cara, que dor nos braços. Que dor, eu tenho, por causa do meu trabalho também ser muito assim, eu tenho bastante dor aqui. Eu falei pra ele, vamos embora. Vamos embora que eu não tô dando conta. Você não foi a primeira que disse isso, porque teve outras pessoas que vieram para fazer o reconhecimento, até pensaram em desistir de fazer a prova, porque realmente você fazer 100 quilômetros numa estrada lisa é uma coisa. Agora você fazer 100 quilômetros no meio da montanha, com trilha, buraco, barranco, é uma exigência muito maior. Olha, mental também, né? Porque eu vejo que nem outra gente falou, é muita tomada de decisão muito rápida. Sim. Porque, tipo, o Isaac tava na minha frente, ele caiu no buraco, eu já virei e saí pra esquerda e desviei do buraco. Então, são tomadas de decisões muito rápidas. Ainda mais dentro de uma prova que você vai ter mais pessoas, né? Exato. Então, além desse desgaste de você ter um pouco de técnica, você tem que ter essas tomadas de decisão. Mas eu acho que todo mundo tem a capacidade de fazer, assim. Com certeza. Todo mundo tem, cada um no seu tempo. Eu acho que é possível, sim. O pessoal que pensa em desistir não desiste, não. Limites foram feitos para ser superados, né? Então, cada pessoa vai encontrar ali o seu limite e tem que ter muita resiliência, né? A bicicleta em si é um esporte de resiliência, eu vejo isso dia a dia, porque nem todo dia você tá bem, nem todo dia você tá disposto. Então, você tem que encontrar a resiliência, né, de se comprometer com aquilo que você realmente quer e buscar, né? E buscar. Não é fácil para ninguém. O cara que tá em primeiro e o cara que tá em último, o sofrimento é igual, né? Então, realmente se manter calmo durante ali o trajeto, buscar o melhor ideal ali para você naquele momento, respirar muito bem. Então, é duro, mas assim, é completável, né? É completável, cada um no seu ritmo. E eu falo pra você, uma prova dessa ganha quem economiza com sabedoria. Com certeza. Porque se você quer sair louco, fazer tudo na loucura, é uma prova de muita sabedoria. Porque não é no primeiro dia também, né? Não. Você tem que fazer um bom tempo, às vezes, no primeiro dia, mas tem o segundo, né? Exato. Acertar a calibragem de pneu. E assim, o primeiro dia ele já vai exigir muito da gente, né? Para quem for participar. Porque você passar 100 quilômetros
vou dar um exemplo, num caminho da fé que se equipara ali de questão de subidas, né? Você tem paradas, você tem lugares para te trazer assim um certo conforto durante a pedalada. Agora numa prova não, né? Na prova tem ali as barracas, os estandes, mas não é a todo momento que você vai poder parar, dar um refresco. Então isso acaba trazendo um certo desconforto e você ter um bom planejamento durante a prova, tanto de hidratação, alimentação principalmente, para que você mantenha a sua energia ali o mais alto possível, né? Voltando ao teste de VO2, ele é bacana por isso também, porque você sabendo as suas quebras de energia onde se encontram, você poderia trazer um planejamento adequado para a sua prova. Então eu sei que a partir de um certo ponto meu corpo tem um desgaste excessivo. Então uma prova dessa eu vou evitar ficar nesse ponto alto de desgaste. Então esses conhecimentos que a gente vai adquirindo, né, ao longo do tempo somam para que nesse tipo de prova principalmente contam muito, né? Você realmente não entrar num ponto de exaustão no momento errado. E essas questões, muitas das coisas você vai tendo essa percepção do teu corpo com o passar do tempo, né? Exato. Largando prova. Eu já tenho, eu percebo que eu tenho problema no começo. Tipo, nossa, parece Tabata, assim, que você tem que ficar girando a manivela. Sim. E depois vai embora. Mas, nossa, eu demoro no começo. Aí depois eu vou gradativamente escalando, assim, vou melhorando. Mas, assim, por isso que eu sempre falo, tipo, que nem na prova que eu fui no domingo passado, que foi uma prova de speed. Tipo, a gente largou, deu um probleminha ali na bike, acabei perdendo o pelotão foi embora. Eu dei um gás para tentar alcançar. Imagino. Aí rolou um desgaste muito grande. Sim. Aí eu afoguei. Aí eu falei, não, agora eu vou ir mantendo. Aí pensei em desistir. Aí eu falei assim, eu vou desistir, porque, nossa, imagina fazer 80 km sozinha e tal. Falei, não, mas eu vim aqui porque eu tinha que fazer meu treino de qualquer forma, então eu vou fazer. Concluí. Aí fui, eu falei assim, bom, e sempre tem o povo que erra a mão, né? Principalmente quando você tá no pelotão, é muito fácil de você errar a mão. Porque você esquece de repor, você acha que você tá tudo lindo, quando você vê, baixa o disjuntor, já era. E dito e feito, chegou tipo ali mais ou menos no KM 50, eu comecei a catar a turma. Foi indo, e eu mantive daquilo, que a hora que eu me recuperei, eu mantive aquilo até o final. Legal. E aí no começo já eu dou uma afogada, sabe? E assim, olhando para o Oz, como é um stage race, às vezes a galera vai com muita sede no primeiro dia. E o segundo dia não é fácil também, né? Porque imagina 50 com 2.000. Exatamente. Eu sou uma pessoa que me dou bem nesse tipo de prova. Eu me sinto melhor no dia seguinte. Por mais que tenha um desgaste grande, eu me adaptei muito bem treinando dia a dia pesado. Então eu me sinto melhor nesse tipo de prova. Às vezes no primeiro dia eu dou uma batida de lata ali que a gente fala, né? E no segundo dia, mesmo sendo difícil, eu consigo sobressair ainda. Eu tenho essa parte comigo que é ir melhorando dia a dia. Pelo menos todas as stages race que eu fiz, Botucatu, outro Brasil Ride da Bahia, dia a dia eu ia melhorando. Então eu vejo que o meu corpo funciona bem nesse tipo de prova. Mas isso é de pessoa para pessoa. Cada organismo reage de um jeito. Tem pessoa que anda muito bem no primeiro dia e no segundo dia não tem força mais. Muito realmente individual de cada pessoa. E eu acho que vai ser um ponto principal também, né? Como são 2 dias, é o cuidado pós. Exato. Pós a prova, para se preparar para o segundo dia, né? Que às vezes acontece muitas falhas na parte da alimentação, da reposição, que cada um vai ter que se entender o que é o melhor para si, né? O melhor para mim, provavelmente talvez não seja o melhor para você, né? Com certeza. Uma coisa que eu queria entender, por exemplo, assim, os batimentos cardíacos. Certo. Alto. O meu geralmente dá 180. Sim. E aí, às vezes, a potência baixa. Isso significa um sinal do quê?
Olha, dependendo do contexto, do momento da prova, pode significar uma queda de energia. Pode ter uma perca de energia ali que aconteceu. Aí essa perca de energia pode estar ligada à parte de alimentação ou então uma desidratação, que também acontece muito, principalmente nessas provas mais longas. Se for no início, tem que olhar um contexto mesmo de semana, como que foi os seus dias, compreender realmente o que você passou para que realmente aquilo esteja refletindo. O batimento em si, ele é muito individual de cada pessoa. Então, cada pessoa tem um teto, né? Tem pessoas que têm um teto muito alto, tem pessoas que têm um teto muito baixo. Isso não é bom, né? O teto muito alto. Quanto mais baixo a frequência... Não influencia em si. Não influencia em si. Porque, como eu te falei, é individual, biológico de cada pessoa. O que vai mudar realmente é o quanto de suporte você tem nessas intensidades, né? A gente trabalha um teto e desse teto a gente deriva as zonas de treinamento através dele. Então, você compreender o quanto realmente seu corpo está de trabalho, né? Através da avaliação do VO2 a gente busca esse conhecimento, porque o limiar ele vai delimitar onde o seu corpo está tendo essa quebra maior. Então, meu máximo de batimento é 180, um exemplo. O meu limiar de trabalho alto ele começa em 170 batimento, então eu estou muito próximo do meu máximo. Isso é bom, porque meu corpo leva tempo até chegar numa parte de desgaste excessiva. Já uma pessoa, um outro exemplo, o mesmo teto, 180 ali de batimento, porém o limiar dele está em 150. Então ele entra num desgaste alto muito mais rápido do que o meu. E isso para ele seria ruim. Então por isso que a avaliação se faz muito necessária para prescrição dos treinamentos, porque cada pessoa tem uma quebra diferente de energia, dependendo do preparo físico, né, de todo o contexto ali mesmo que a gente olha, biológico. Então seria bacana, né, ter essa compreensão aonde o seu corpo está tendo essa virada de chave. E isso traria esse conhecimento para a gente estar utilizando durante as provas mesmo. E o teste de lactato, né? Isso, que é o que tira o sangue. Isso. Ele seria para... O mesmo conceito da ventilação. O mesmo conceito desse limiar pela ventilação. Porém, a gente vai estar usando o sangue, né? Tirando o sangue. É um teste um pouco mais invasivo, né? Porque tem que ficar furando a pessoa. É um aparelho com um custo um pouco mais alto. Não é todo mundo que pode pagar um teste de lactato, porque realmente é um teste mais caro. Então, acaba sendo um pouco meio inviável, porém, ele é um teste ouro que a gente fala. É um dos testes melhores, assim, para você determinar essas partes de limites de cada pessoa, né? Então, o ideal seria o quê? A gente usar a máscara, fazer ainda com o lactato, mais o rolo ali de potência, mais a frequência cardíaca, e assim a gente traçaria um perfil biológico completo para aquela pessoa estar utilizando durante os treinamentos, né? Não só um padrão, né? A gente nunca vai descartar nenhum tipo, né? A gente vai sempre unir esse conhecimento para que na hora da prescrição isso seja muito preciso para o que a gente quer atingir na parte fisiológica ali da pessoa. Nossa, bem legal. Eu já cheguei a fazer o do lactato, mas já faz muito tempo. O do VO2 nós temos que marcar para mim fazer. Com certeza, será um prazer ver você sofrer. É assim. Para quem tá avaliando é uma delícia, né? Mas para quem já realizou sabe que é meio... dureza. Meio sabe triste. Essa questão do VO2, uma coisa que eu uso é o dilatador nasal. Legal. Eu acho que pra mim, assim, foi muito bom. Porque muito bom. Tem certas pessoas que têm algum desvio, alguma coisa, né? O próprio aparelho, né? O próprio Power Brief, ele vai te trazer um ganho de VO2, porque indiretamente você está melhorando toda a sua capacidade muscular e inspiratória, e a troca gasosa durante o exercício é uma parte muito importante, porque
Quando você entra em alta intensidade, seu corpo tende a acumular íons de H+. Esses íons de H+, é o que acidifica ali toda a nossa musculatura. Aquela perna pesada, aquele sentimento de não conseguir espremer mais, é porque seu corpo está num ponto de produção muito alto. Então, tem nada a ver de ácido lático. O ácido lático não existe, o nosso corpo não produz ácido lático. O que ele produz é lactato. O lactato, ele não é ruim. Ele não é ruim. O lactato, ele é uma forma até de energia que a gente consegue fazer. O corpo, ele produz e ao mesmo tempo que ele produz, ele remove, né? A célula consegue reciclar esse metabólito do nosso organismo. Então, você compreender essa quebra pelo limiar vai te trazer esse conceito da onde seu corpo está produzindo a mais, né? Então, o excesso de produção fica difícil para o seu corpo fazer essa transição. Então, por isso que acaba acumulando muito e esse excesso de acúmulo acaba sendo prejudicial. Então, a única maneira de você resistir no exercício seria ou baixando a intensidade para você estabilizar novamente, ou então é uma guerra ali, né? Você realmente resistir a todo aquele ardor, aquela sensação ruim. E isso, com os treinos, a gente trabalha muito os intervalos, né? Para que realmente a pessoa crie essa capacidade na chave alta também. Então é todo um trabalho muito bem direcionado para que você fique bem resistente nas duas áreas, né? Tanto construtivo, aeróbia, né? Exatamente. Muito construtivo mês a mês, né? Porque eu vejo que é uma construção, né? Sim. 1% a cada mês. Exato. Você vai melhorando. E como que se consegue... O que se dá de sugestão para a pessoa conhecer o corpo dela? Vamos dizer assim, quais sinais, tipo, que já está fadigado, ou é hora de dar uma descansada, ou durante a prova, às vezes assim, sentir tal coisa, que nem se falou, eu às vezes sinto essa questão do peso nas pernas, então eu não consigo acelerar mais, eu tenho que dar uma, eu falo, dar uma afogada. Sim. Dar uma afogada para aí você continuar. Durante as provas é normal a gente ter essas variações, né? Ninguém consegue fazer força do começo ao fim. Isso você pode pegar um super elite e um amador muito bem treinado, ou uma pessoa que vai só pelo hobby. É impossível você conseguir fazer força o tempo todo, então você ter a compreensão do que você precisa fazer durante a prova. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? Além de fazer força, você tem que ter a compreensão que você precisa se hidratar muito bem, você precisa repor o carboidrato na hora certa. Se você deixa passar, isso pode te cobrar. Então, são pontos muito críticos, até difíceis, é difícil de ser mensurado, né? Ali do que realmente precisa ser feito. Então é uma bagagem que você vem adquirindo, né? Praticando, participando das provas e criando esse feeling, né? Que a gente fala, essa chavinha que vai ligando ali em você. Então realmente é um cuidado muito grande. Hoje a gente vê aí fisiologistas falando entre 80, 90, 100, 120 gramas de carboidrato por hora. Então é uma chave que, assim, que a gente precisa treinar também, né? Então, e testando, né? Exatamente, vai muito além só de achar, né? Então é difícil eu dizer para você que isso vai ser bom para você, que às vezes pode acabar te prejudicando. Então é todo um treinamento que a gente faz, né? É como a gente treina o músculo, a gente treina o organismo para receber uma carga mais alta de carboidratos, sais minerais. É toda uma preparação visando o objetivo lá na frente, que seria as corridas, né? Ou então alguma outra parte que a pessoa queira fazer, né? Até essa questão de sais minerais também é uma coisa que você tem que ir testando para você ver o que o teu corpo se adapta. Exatamente. Porque muito é ruim. É ruim. E pouco também é ruim, porque é onde acaba virando cãibra, né? Sim. Sim, a parte fisiológica, por isso que eu gosto muito de me aprofundar cada vez mais nessa área, principalmente aplicada ao exercício, porque traz muito essa compreensão.
Quando eu comecei a competir, eu sentia muita falta de ter a avaliação. Aí eu fui e comprei o aparelho para realmente buscar mais a fundo essas pequenas viradas de chaves dentro do exercício, né? Então, como eu te falei, o exercício em si, você tem que enxergar como uma perca e não como um ganho. Começar a ter essas compreensões, né, para que durante a prática ali você faça esse refinamento mesmo e consiga lidar com a pior situação possível ali que você possa passar. Então realmente é adequar a alimentação, a hidratação, a intensidade, conhecer onde seu corpo tem essa quebra mais alta. Então são pequenos detalhes que a gente vai unindo ali na periodização para que realmente a pessoa fique bem afinada com o que ela precisa fazer ali durante a prática, né? Até falando essa parte de alimentação, né? Uma coisa que eu acho, assim, diferente dos demais é que você é vegano, né? E o que você percebe que, vamos dizer assim, o que te fez mudar? Tipo assim, vou mudar esse meu hábito de não comer carne. Por que você quis mudar? E você acha que isso impactou na tua performance no esporte? O meu início, né, com essa transição de carnívoro para um vegetariano, né, foi meio por conta, assim, sou filho de dono de bar, então não reclamo da comida do meu pai, pelo amor de Deus, graças a Deus a gente tinha uma boa alimentação, porém tudo que meu pai fazia era muito frito, uma comida mais pesada, né, comida de bar mesmo. E nesse meio tempo que eu estava competindo, eu me sentia mal com esse tipo de alimentação, porque realmente fritura, comidas muito condimentadas, acaba pesando no organismo, né? Na própria recuperação eu sentia muito isso. Então eu comecei a fazer uma transição mais para alimentos mais limpos, né? Comecei a buscar um pouco de conhecimento, aí eu vi que o vegetarianismo tinha muito essa parte dessa ligação de limpeza de organismo, né? Porque é uma parte alimentar ali que tem muito antioxidante, acaba comprometendo ali, limpando os radicais livres, né? E durante a prática da atividade a gente tem muita quebra disso, né? Acaba liberando muito radical livre no organismo, e isso impacta um pouco na nossa recuperação. Então eu comecei a buscar mais essa parte limpa da alimentação, né? Acabei virando assim nesse meio tempo por conta do esporte mesmo, né? Eu buscava muito a performance em si e via que aquela alimentação que eu tinha não condizia muito com o que eu estava buscando com o esporte. Então comecei a pedir para o meu pai para produzir, né, alimentos assim, fazer ali na hora para mim mais limpos, né, mais verduras, legumes, vegetais mesmo, né, e eu comecei a me sentir melhor com isso. Nesse meio tempo, meu pai ele veio a falecer, já vai fazer uns 6 anos mais ou menos. Aí eu me vi por conta, né? E eu já gostava desse estilo de alimentação, por todo o conhecimento que eu tinha buscado. Conheci a minha esposa nesse meio tempo, ela já era vegana, então isso uniu para mim também, né? Consegui buscar mais esse estilo de vida. E de lá para cá eu vim me aprofundando mais nessa parte de alimentação, né? De suprir as necessidades, e vejo que dessa maneira que eu me alimento hoje, eu me beneficio muito, principalmente para o esporte. Antes, o que eu demorava para recuperar em 5, 6 dias, hoje eu vejo que em 1, 2 dias meu corpo tá em ordem novamente. Então, você ter essa alimentação mais adequada, mais limpa, né? Buscando o alimento como um remédio mesmo, né? Então eu acredito que impacta positivamente para quem quer ter um ganho de forma, né? Porque uma coisa não condiz, né? Você ter uma alimentação pesada, gordurenta. Não, e a carne de gado, né? Demora muito tempo, demora vários dias para ter a digestão, né? Tudo tá muito bem ligado, né? Tem alguns documentários que eu busquei, né? Alguns estudos que mostram que, tipo, 15 dias antes não é bom você se alimentar desse tipo de
de comida, né? Que isso pode pesar no seu organismo no dia da prova. Então, os alimentos à base de planta ajudam muito nessa questão, porque realmente ele tem mais nutrientes, mais fibra, uma questão assim de um aporte que o seu corpo tem mais necessidade, né? Infelizmente, culturalmente, a gente foi inserido isso desde muito novo, tanto a cultura do açúcar, a cultura da carne, é uma coisa que está inserido culturalmente, então é difícil a gente pensar em parar. Não falo para parar de uma vez, tem que realmente existir uma transição, porque o organismo tem essa adaptação, né? Mas eu vejo que para mim, muito positivamente, e todos os atletas assim que eu acompanho de rendimento que hoje são veganos, todos se sentem muito bem com esse tipo de alimentação, e isso impacta positivamente ali em todo o seu estilo de vida. Hoje eu faço um exame de colesterol, é quase nulo, então tem muitas outras coisas que a gente vê, gordura visceral, é tudo muito baixa, e isso traz uma qualidade de vida para a pessoa, longevidade, né? Também, né? Exatamente, saúde mesmo, saúde, né? A gente busca o esporte, performance, correr bem, andar bem, mas tem uma longevidade, com certeza, ter pensando muito nisso, né? É o que eu até brinco com os alunos. Eu quero ser um velho saudável, né? Para mim ainda conseguir praticar o que eu gosto, né? E não um velho doente, acabado por falta de cuidados, né? Então eu vejo que isso está muito relacionado principalmente com a alimentação, principalmente. Como que você faz para fazer a ingestão da parte de proteína? Olha, eu não dou tanta atenção para essa parte de proteína, porque tudo que a gente come já tem um pouco de proteína. Eu acho que nesse estilo de vida que eu pratico, né, que é o endurance ali, o alto rendimento em longas distâncias, o carboidrato ele se faz mais necessário até do que a própria proteína. Claro que eu faço ali a reposição com carne de soja, grãos, tem bastante a proteína de soja em pó mesmo, isolada. Então hoje a gente tem muitos outros meios, né, de buscar essa base de proteínas à base de plantas. Hoje a indústria em si tem voltado muito para isso também. Hoje a gente tem muito bons suplementos para conseguir dar essa atenção, mas assim, eu faço um básico muito bem feito, né? Eu não deixo faltar, mas também não me preocupo ao ponto de ter que ficar contando o quanto de proteína eu comi no dia. Isso já são práticas milenares também, né? Só que hoje que tá tomando cada vez mais forma. Porque uma vez eu cheguei a fazer o jejum de Daniel. E o jejum de Daniel, que é na parte bíblica, ele é um jejum que você se abstém de todas as delícias do reino. Sim. E aí você só consome só coisas da terra, né? Só vinda da terra. Nossa, tem noção como o meu corpo, assim, se sente. Tipo, é uma coisa, assim, transformadora. Sim. Parece que faz uma desintoxicação e você sente o corpo leve, assim. Totalmente. Aí, depois que eu fiz isso, eu mudei muitas coisas dentro da minha alimentação. Legal. Muito mesmo, assim, consumo de carne muito menos, eu consumo mais ovo, tanto que eu como 12 ovos por dia. Então, assim, mudei muita coisa, foi uma experiência muito boa. Então, é legal, assim, porque não é de hoje, né? É uma coisa que já vem de muito tempo. E pensando em seus objetivos futuros, o que você tem planejado dos teus objetivos, provas? Você já falou que vai fazer a OS, né? Eu acho que, assim, o primeiro grande objetivo desse ano é essa prova. Venho me preparando muito já, mais ou menos uns 2 meses aí, bem a fundo, pensando nessa prova. Tenho participado de algumas outras, mas eu acho que esse é o primeiro grande objetivo. E o segundo grande objetivo do ano seria o Brasileiro de Maratona. Ano passado eu participei, infelizmente não tive um bom resultado. Cheguei até um determinado ponto da prova ali, eu tive um apagão, né, que a gente fala. Então esse ano eu estou me preparando muito mais, estou com mais tempo para me se preparar. Estou numa região que está me favorecendo muito mais a preparação. Então eu acredito que o segundo grande objetivo seria realmente essa parte do brasileiro aí de maratona.
pensando assim na parte profissional como treinador, tenho buscado muito conhecimento nessa área de treinamento, né? Buscado novos estudos, compreendendo o que a literatura traz sempre de novo para nós, né? Adequando sempre o treinamento ali, buscando esses novos métodos, né? Então é muito importante para quem está nessa área, né? Porque muda a todo momento, sempre aparece uma coisa nova. Então é bom a gente estar sempre atualizado para realmente compreender cada momento, cada cenário, cada pessoa, cada organismo. Então se faz muito necessário, né, a gente ter esse aprofundamento cada vez mais. Meus objetivos de vida eu acho que seria muito isso, né? Tá sempre buscando esse conhecimento a mais pro treinamento, como profissional na área de atuação e como atleta. Tenho esses dois grandes objetivos aí desse ano. Um se aproxima e o outro tem um certo tempo ainda aí para se preparar. Mas uma preparação vai somando com a outra, né? Querendo ou não. Com certeza. Isso é uma coisa assim que a gente tem que colocar como objetivo, porque é um dos problemas que eu enfrento no meu trabalho para prescrição realmente você conseguir colocar objetivos, porque corrida tem todo domingo. Então, se você quiser participar, você participa. Agora, se você quer desempenhar de verdade, você precisa traçar um planejamento e seguir firme naquilo, pensando naquele grande objetivo. Porque ninguém é de ferro, ninguém consegue fazer força todo dia, ninguém consegue desempenhar toda a prova. Então, eu vi que com a periodização, a gente consegue gerar picos de desempenho, mas você sustentar esses picos de desempenho é o mais difícil. Então, para um atleta que quer competir todo domingo, isso é impossível, porque para você gerar um bom pico de desempenho leva um determinado tempo. Então, para quem quer competir todo domingo e ter um pico de desempenho todo domingo, fica quase impossível. Teve anos de participar, acho que mais de 30 provas no ano, então assim, você vê que é extenuante. Teve vezes de eu competir 2 meses seguidos, todos os domingos. Então chega nas últimas, você já não tem mais adrenalina, você já não tem mais ânimo, porque realmente o organismo fica desgastado. Então, e essa correria, né? Porque não é só a prova, é a correria de se deslocar até a prova. Tudo. É pensar na parte de suplementação, é pensar em tudo, né? Tudo. É muito bem... É o que eu falo para os alunos, a bike em si é um dos esportes até mais complexos de se cuidar, porque realmente envolve assim, uma multidisciplinaridade muito grande. É fisioterapeuta, médico, tudo, nutricionista, treinador. Então, como treinador eu também preciso ser essas outras áreas para mim também poder cuidar dos meus alunos da melhor maneira possível, né? Então, além de treinador, às vezes eu sou um pouco de psicólogo, sou um pouco de fisioterapeuta, sou um pouco de tudo, né? Então, você tem que buscar esses conhecimentos para unir ali na profissão e você conseguir passar um bom trabalho ali para a pessoa que está procurando isso, né? Mas é muito bom você falar desse cuidado que você tem com os alunos, né? Que você vê não eles como apenas mais um para a sua assessoria. Exato. Cada um é cuidado individualmente, né? Literalmente é ouro performance. Perfeito. Sempre. Cada pessoa, cada ser, né, carrega em si ali um potencial e a gente busca despertar esse potencial aí de cada um, né? Fácil nunca vai ser, é um esporte muito complexo, como a gente falou, de tudo que a gente discorreu aqui no dia de hoje, é muita informação pra gente falar de treinamento, dá pra ficar o dia todo aqui se você quiser ficar falando, então buscar assim um básico muito bem feito, né? É o ideal, você ter um acompanhamento de uma pessoa ali com um certo conhecimento na área é muito importante, então
tudo vai somar para que no dia que você saia para pedalar, você esteja muito bem alinhado ali com o que você precisa realizar, né? Show de bola, Matheus. Obrigada aí por tanto conhecimento, foi tantos assuntos, foi muito bom. Quero te agradecer mais uma vez por você ter disponibilizado esse tempo. A gente sabe que é muito corrido na segunda-feira para você por causa dos teus alunos. Sim. Brigadão aí pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar participando aqui. Fico muito feliz de estar compartilhando essa experiência com vocês. Tô sempre aberto a qualquer dúvida, né? Só me procurar lá que a gente... Já fala aí teu arroba. Meu arroba hoje ele é Matheus H. Miller, treinador Matheus Miller. Pode me procurar lá no Instagram e só entrar em contato. Isso aí. Valeu, galera. Já curte se você não curtiu ainda esse episódio e já compartilha com seus amigos para todo mundo ver esse episódio maravilhoso. Obrigada a todo mundo que ficou assistindo até agora. Um abraço!